dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 6 de outubro de 2024, domingo, dia importantíssimo para a nação brasileira, dia de eleição para deputado, para vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas. Que nós possamos escolher bem. Amém. Deus abençoe a nossa nação. Estamos aqui meditando na palavra de Deus, instruções importantes para uma vida cristã saudável. Esse é o meu entendimento. O nosso texto hoje é o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 10 e 11, diz assim a palavra de Deus. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Os coxinhas sem chance, tá certo? No capítulo 19 de João, Jesus está num processo de julgamento, começou com os judeus, já vem lá do capítulo 18 anterior, e no processo de julgamento, a liderança religiosa judaica já tinha condenado Jesus, né? Mas eles não podiam matar, porque na lei deles, né? Que é igual a nossa lei hoje, né? Que eles não podiam matar, então vão a Pilatos, porque era a autoridade constituída naquele momento pelo Império Romano, que tinha a autoridade de decidir, esse vai para a cruz, esse não vai. Essa era a autoridade máxima, o governador naquele contexto tinha essa autoridade. Amém? Então, é dentro desse contexto que Jesus tem esse bate-papo com Pilatos e vai tendo esse desenrolar, versículo 10 e 11, Pilatos vai exatamente aqui chamar a atenção para essa coisa. Eu quero aqui lembrar você, inicialmente, que quando nós olhamos numa ótica de fé em Cristo, é importante que a gente saiba que nenhuma autoridade na terra ou acima da terra, até o inferno, quem decidiu foi Deus. Tu vai comandar, deixa os outros aí, tá contigo, a terça parte, tá certo? Mas isso é soberania de Deus, tá certo? Isso é para quem crê em Deus como Deus soberano, tá certo? Então, nenhuma autoridade é constituída sem a permissão de Deus. Amém? Vamos ao texto. Capítulo 10 de João, capítulo 19 de João, versículo 10, começa dizendo assim: então Pilatos o advertiu: não me respondes? Pilatos está questionando, porque os judeus tinham entregado e está fazendo pergunta. Eu vou pegar esse texto, porque Jesus ficou em silêncio, tá certo? Tem coisas que são necessárias acontecer, e Jesus sabia que ele tinha que ser crucificado, e o meio de ser é por ali, claro. Mas eu vou tirar como lição para mim, para você como crente em Jesus, é que às vezes o silêncio diante do tolo é melhor do que estar explicando ou falando, tá certo? O provérbio diz isso. Corrige o tolo e ele vai criar problema. Corrige o sábio e ele vai se tornar mais sábio. Então, Jesus aqui ficou em silêncio. Eu quero aprender com o silêncio de Jesus. Porque Pilatos tinha a informação de que ele é rei dos judeus. Os próprios traidores tinham entregado. Olha, ele está dizendo que é rei. E nosso rei é César, né? Tem crente aí dizendo que o seu rei é Lula, o meu rei é Cristo. Lula é o governo do Brasil, uma autoridade constituída por Deus, por uma razão, tá certo? Mas vamos lá. Então, ele diz, não me responde. Eu estou aprendendo e quero tirar como aprendizado aqui o silêncio. Muitas vezes é melhor do que você partir para a discussão. Às vezes, sim. Ninguém precisa ganhar no grito, não. Quem ganha no grito é porque não tem argumento, tá certo? Jesus aqui ficou calado, estou aprendendo com isso, tá certo? Porque ele tinha a informação que Jesus era rei e dada pelos próprios judeus. Vamos à segunda parte do texto, do versículo 10, que diz assim: não sabes que tenho autoridade. Amém, Jesus, cadê? Aqui mesmo. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. Isso aqui é muito interessante a gente compreender, tá certo? Jesus está destacando e fazendo assim, essa distinção entre essa condição do
humana, do rei humano, que tem autoridade e é constituída, seja ditatorial, seja pelo voto, seja isso, mas é constituída e há uma autorização de Deus para isso. Então, aqui Pilatos está dizendo uma verdade que é real diante da lei no Brasil hoje, diante da nossa Constituição. Quem é eleito, está lá a Constituição dizendo que é para a sua função, cada um na sua, presidente, deputados, senadores, né, estadual, federal, vereadores, e aí vai. Então, Pilatos está falando de uma autoridade que ele tem constituída pela lei. Diz, olha, tu está aqui diante de um homem que pode te crucificar ou pode te liberar. Humanamente falando, legalmente, diante da lei, ele tem essa autoridade. Isso é natural diante das nossas leis, tá certo? Então, quando Pilatos diz isso, ele está dentro da sua razão. E quando as autoridades constituídas hoje dizem, olha, eu estou com a lei, e a lei diz isso, eu vou aplicar a lei, está com a razão, tá certo? Desde que seja aplicada de fato a lei, que não é o caso do Brasil, que atualmente a Constituição já ficou esquecida e as autoridades constituídas estão aplicando a lei ao seu bel prazer. Mas aqui é um contexto social em que Cristo sabe que a lei humana, que dentro daquilo que ela determina, está normal ser cumprida. E Jesus tinha que morrer, tá certo? Se Pilatos não matasse Jesus, porque Pilatos matou porque ele autorizou. Ele era o homem que dava a palavra final. Se Pilatos não matasse Jesus, os judeus arranjavam um jeito de matá-lo, tá certo? Não tenho nem dúvida. Mas dentro desse contexto, porque quando ele diz assim, não sabeis que tem autoridade para te soltar, para te matar, eu vou citar um texto de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus, conversando com as autoridades religiosas, ele diz assim, não temais o que pode matar o corpo. Temei antes, porém, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma, que é temor a Deus, é diferente. Nós respeitamos as autoridades, mas temos temor a Deus. Isso é uma diferença, a gente precisa entender isso. Mas aqui, Pilatos está cumprindo a sua ordem, como hoje as autoridades constituídas estão aí cumprindo a ordem de manter o negócio equilibrado, que bom seria que realmente fosse, tá certo? Espero que seja. Amém? Então, uma autoridade constituída, ela é constituída dentro da permissão de Deus, vislumbrando a ótica da soberania de Deus. Eu creio assim pela palavra do Senhor. Amém? Agora, Jesus responde o seguinte, ele não tira a autoridade de Pilatos, porque é uma autoridade constituída, tá certo? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Amém? Jesus está deixando bem claro que as autoridades constituídas na terra, elas estão dentro da soberania de Deus, é uma permissão de Deus. Amém? Nós temos os governos que nós temos no Brasil, porque Deus permitiu. Ah, isso aqui não. Há uma permissão de Deus. Deus é soberano e tem autoridade sobre as autoridades. Eles é que pensam que Deus não é soberano e não tem autoridade, tá certo? Portanto, quando Jesus diz isso, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse te dado. Quer dizer, a lei estava lá, amparava o governador. Entender isso. Deus não é um Deus antissocial, não. Ele faz parte da sociedade. Ele olha as nossas normas e ele respeita daquilo que é para ser. Ele tinha que morrer, então tinha que respeitar a lei que dizia que na Páscoa um preso teria que ser solto e o outro ser morto, certo? Então, mas Jesus diz, olha, essa autoridade que tu tem, Pilatos, é porque foi dada por Deus. Que bom seria que se os nossos governantes pensassem, né, refletissem, que eles estão às vezes colocados numa posição estratégica tão boa, né? Eles pudessem pensar, foi Deus que te deu essa oportunidade e pudesse realmente fazer a coisa direito. Pilatos estava cumprindo a lei. Entenda isso, olha. Pilatos estava cumprindo a lei. A lei dizia que podia soltar um e a lei dizia que podia mandar crucificar o outro. É a lei. É injusta ou não, mas é a lei. No Brasil, nós também temos lei e o problema hoje é que a nossa lei não está sendo cumprida, ela está sendo esquecida. Se ela fosse cumprida, a coisa seria melhor. Mas vamos olhar aqui, Paulo, ele tem essa compreensão, porque Paulo era judeu, depois que ele se converte, Paulo tem um entendimento muito gracioso. Romanos capítulo 13, versículo 1, Paulo ensina assim, todos devemos sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele
estabelecida, soberania de Deus, tá certo? É claro que Paulo, quando ele está olhando, certamente ele está olhando dentro de uma condição de honestidade, de justiça, de verdade, daquilo que é correto, naturalmente, porque aquilo que não é correto, o crente não vai cumprir. Amém? Claro que a gente tem que entender isso. Uma pessoa convertida, ela não vai receber propina, ela não vai roubar, ela não vai vender o voto. Né? A pessoa convertida vai votar de acordo com a sua consciência, nesse ou naquele, é livre. Amém? Então, quando Paulo está dizendo isso, nós temos que entender que nós obedecemos às autoridades constituídas até o momento em que elas estão fazendo justiça, agindo honestamente e agindo corretamente. Amém? Não obedecemos a autoridades que mentem, que roubam, que faz isso e faz aquilo. É o poder pelo poder. Nós respeitamos as autoridades. Elas são constituídas por Deus. Para fazer certo ou errado, o problema é porque Deus constitui com uma razão. Agora, o cristão, claro que não vai obedecer à mesma autoridade que ele está vendo que está agindo de maneira errada, tá certo? Mesmo sendo constituída por Deus. Amém? Agora é interessante que Jesus termina esse texto dizendo assim: por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ora, a liderança religiosa, os judeus, junto com os outros ali, porque todos eles eram fariseus, tal, eram judeus, só que tinham ideologias ali um pouquinho diferentes no seu contexto, tal, mas eles se juntaram à comunidade religiosa para incriminar Jesus. Claro que Jesus tinha que morrer, sabemos isso, mas é os religiosos. Olha, por isso que eu tenho medo de religioso. Quando eu identifico um religioso, eu saio de perto dele, porque eu tenho medo de religioso. Por quê? Porque os religiosos, eles querem fazer prevalecer a sua religião e não a Cristo. Foi isso que eles fizeram. Em detrimento da religiosidade, para defender a religião, e muita gente faz isso hoje, olha. Há muito tempo no Brasil nós tivemos uma religião oficial, e ela é no mundo inteiro, e ela é capaz de matar para defender seus ideais e não a Deus. E outros tantos outras por aí que vão, se for citar nomes aqui, existem muitos outros, no meio evangélico, inclusive, tem gente aí que está defendendo a religião e não a Jesus, tá certo? Então, quando ele diz assim, maior pecado tem o que te entregou, o coxinha, né, o traidor, é porque ele está dizendo, olha, esses aí que deveriam defender a fé em mim, e pelo contrário, eles estão me condenando, tá certo? Então, você que prega Jesus de uma forma errada, você que nega Jesus, você que prega Jesus pela metade, diz que tem que ter Jesus, tem que ter mais isso e aquilo, você está fazendo igual os fariseus do primeiro século, negando a Jesus, porque ou é ou não é, não tem esse negócio de mais ou menos com Jesus não, tá certo? Ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. Em cima do muro, meu irmão, em cima do muro, só o centrão que é uma desgraça, né? Que se vende por qualquer coisa, tá certo? Amém? Então, quando Cristo está dizendo isso, é porque ele está falando dos religiosos. Estou aqui uma palavra de recomendação para você. Tenha cuidado com o religioso. Aquele cara que está dizendo que a sua igreja, que a sua religião é melhor do que a outra. Tenha cuidado com ele. Porque a religião foi criada pelos homens. Cristo criou o cristianismo, a fé nele, exclusiva nele. Amém? E alguém transformou isso em religião. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe. Hoje é um dia importante, tá certo? Você que é cristão, eu preciso dizer isso, tá certo, gente? Não estou aqui, né, apenas uma crítica simples, assim, barata, não. Mas é porque o nosso governo atual ele é socialista, marxista, tá certo? E o marxismo não tem nada a ver com o cristianismo. É totalmente contrário. Ou você não entendeu um, ou você não entendeu o outro, tá certo? Estou dizendo isso, que Deus possa abençoar a nossa nação, porque as autoridades constituídas, existem regras, e Deus usa essas regras, tá certo? E ele sempre dá a oportunidade da gente escolher, tá certo? Quem escolheu Saul como rei foi o povo. O povo disse que queria e Deus disse, escolham. Aí o povo escolheu. Quem escolhe somos nós. Deus está nos dando a oportunidade de escolhermos correto, tá certo? Você possa escolher aquilo que
que busque o que é justo, que busque o que é correto, que busque o que é honesto, que busque as coisas que são justas, tá certo? Assim, prender bandido, prender bandido tá certo, tá certo. Agora, soltar bandido e prender gente honesta, isso é cruel. Isso é condição de ditadura e não de democracia. É o que está no nosso Brasil, tá certo? Que Deus possa nos abençoar, nos dê graça. Deus não é um Deus antissocial. Ele, ele habita e ele trabalha com a sociedade porque nós fomos criados por ele. E que você possa ter uma consciência clara, que você possa hoje, porque é um dia importante, estou contextualizando, que você possa ter essa graça de Deus de escolher. Ah, Jesus, já fui demais, 15 minutos, vou terminar. Amém? Que Deus te dê graça. Deus não anula as leis, mas ele busca o cerne da lei para aquilo que seja o seu cumprimento, a sua necessidade, tá certo? Que o Senhor nos abençoe, abençoe o Brasil, abençoe os 5.565 municípios que nós precisamos, serão 5.565 prefeitos e prefeitas, vice-prefeito, vice-prefeita, vereadores e vereadoras, nem se conta. Essa é uma coisa gloriosa para nós. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua casa, abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus, porque nós precisamos da bênção de Deus sobre nossa vida. Amém? Tenha um bom domingo, o Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Amém.